Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos meditar aí no capítulo 6. Nós vamos hoje ler apenas o verso 10. Efésios 6, o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vou ler novamente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Que Deus abençoe. Nós chegamos no fim, irmãos, da nossa carta aos Efésios. Eu não vou meditar com os irmãos em todo o capítulo restante hoje. Isso quer dizer que, com a graça de Deus, no próximo domingo, então nós vamos terminar este capítulo, que é o final da carta. Mas eu queria pensar aqui com vocês o que nós já aprendemos nessa carta aos Efésios. Eu queria perguntar para você, nesses dias aí que você veio no culto que eu estava pregando em Efésios, o que você se lembra? Você tem alguma frase, alguma palavra, algum versículo que ficou na sua mente? Você sintetizou alguma coisa e levou para casa de tudo que nós conversamos aqui? Acredito que a gente está aí mais de 5 meses meditando na carta de Efésios, Não dá para lembrar tudo, mas acho que alguma coisa a gente consegue lembrar. Quem gostaria de falar? Olha, pastor, eu lembro que o senhor falou isso, eu lembro deste verso, eu lembro desta proposta da carta. Há algum corajoso entre nós, bom de cabeça, que queira lembrar alguma coisa? Isso, o que está mais fresco, Assim, no culto passado, o crente não é em si mesmado, Ele não olha para si mesmo. O crente é o quê? Lembram da outra palavra? O crente é outrocêntrico. Lembra disso que eu falei? O crente é outrocêntrico. O que quer dizer? Ele não está no centro de si mesmo, ele vive para os outros. O que mais que vocês lembram aí da carta de Efésios que nós falamos durante todos esses cultos? Só meditando em Efésios. Vamos lá. Busquem aí no HD, no HD externo. Primeiro passo para uma vida de santidade, capítulo 5, verso 1. Sedes imitadores de Deus. Essa é uma ordem, um chamado que o apóstolo Paulo faz para os cristãos ali em Éfeso. Imitem o Senhor. Imitem a Deus, Ok. Mais alguém? Quer lembrar alguma coisa, Gabriel? A igreja vivendo em unidade. Isso mesmo. Foi falado, o apóstolo Paulo nos ensina. Maruzã? Filhos, obedeçam aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. É o único mandamento com promessa. O que mais? Isso, no casamento, O marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ok, que bom que vocês lembraram. Espero que os que não falaram também tenham lembrado alguma coisa, só estão tímidos para não falar. Espero que tenham guardado no coração aí a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos pensar no texto de Efésios, capítulo 6. O contexto que eu vou falar é do 10 ao 19, mas eu vou me posicionar só no 10, para que a gente tenha o assunto para o próximo domingo, tá bom? Então hoje nós vamos ver o seguinte: Deus nos salvou em Cristo para vivermos uma vida digna do Evangelho, fortalecidos no Senhor. Uma perguntinha que eu quero fazer para você pensar nessa noite: como é que você está em Deus? Você está como o Popeye antes do espinafre ou como o Popeye depois do espinafre? Você está fraco ou você está forte?
Como é que está a sua vida com Deus? Se você fosse falar hoje à noite, dar um testemunho aqui na frente, o que você diria do seu relacionamento com Deus? Está tudo bem, eu estou... Uau! Ou eu estou aí, pastor, só pela misericórdia, né? Empurrando, só vai ladeira abaixo, né? Igual o carro velho, né? Você tem que pôr na banguela, é só ladeira abaixo. Se precisar subir, não tem força. Como é que você está? Porque o apóstolo Paulo, ao terminar a carta, ele termina com uma frase que a gente precisa pensar. Ele vai dizer uma expressão, quanto ao mais. O que é o quanto ao mais? Ele já falou tanta coisa, não é? Tanta coisa que a gente aprendeu aqui. E aí ele começa essa expressão da última parte da carta. Ele vai dizer assim, vou sintetizar para vocês. De tudo que eu já falei, não falei tudo, mas quanto ao mais, o que você pensa no mais? Quanto ao mais, tudo da sua vida espiritual, o que você precisa? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é o objetivo do cristão em Deus? É estar forte, é estar firme com Deus. Então nós chegamos ao fim da carta, certamente uma carta das mais ricas doutrinariamente, e o assunto de hoje que o apóstolo Paulo nos orienta é: Deus salvou você para você ser um camarada e uma mulher forte em Deus. Deus não salvou você para você ser crente galinha de Angola. Estou fraco. Não foi para isso que Deus salvou a gente. Deus salvou a gente para a gente viver de glória em glória. Deus nos salvou para ter uma vida dinâmica, cheia do Espírito Santo. É isso que ele fala no capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que tenhamos uma vida fortalecidos no Senhor. Então essa história de crente, estou fraco, precisa ser deixada de lado. E o cristão precisa compreender que Deus tem dado a ele a condição de ter uma vida fortalecida em Deus. Vamos recapitular alguma coisa que talvez vocês não falaram aqui. Mas nós já vimos nesta carta, capítulo 1. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Capítulo 1 é isso. Deus chamou um povo e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você é abençoado? Se você está em Cristo, você é abençoado. Se você vive em Cristo, toda sorte de bênção espiritual está sobre a sua vida. Você crê? Amém. Isso é o que diz o capítulo 1. O capítulo mais para frente vai dizer: Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu. Você está vivo hoje ou você está morto? Mais ou menos. Está meio morto, meio vivo, pastor. Porque Deus não ressuscitou a gente para morrer, irmãos. Deus ressuscitou a gente para viver. E é viver agora. Não é viver no céu. Tem crente que acha que Deus ressuscitou ele para viver no céu. Deus me deu vida eterna e eu vou viver no céu. Então morre, irmão. Precisa viver no céu. Não. Deus te deu vida para você viver agora. Amém? Você crê nisso? Foi isso que a palavra de Deus nos ensina. Depois, o texto de Efésios continua e diz assim: Deus nos fez o seu povo em Cristo. Quem nós éramos antes de Cristo? Nada. Zé ninguém. Nós estávamos brigados com Deus. Nós éramos alvos da ira de Deus. Deus estava esperando só o último dia para arrebentar a gente com a ira dele. É isso que Deus está esperando no final de todas as coisas. A ira de Deus virá sobre todos os ímpios. Quem éramos nós? Ímpios. Mas o que Jesus fez por nós?
nos transformou no seu povo. A quem você pertence, irmão? Quem você pertence, irmão? Vou dar uma chance de novo. A quem você pertence, irmão? Sério? Você crê mesmo? Cristo é o seu Deus? Cristo é o Senhor da sua história? Ele te salvou? Ele te deu uma novidade de vida? Então, a palavra de Deus nos diz: somos o seu povo. Jesus vai voltar para quê, irmão, nesse mundo? Para quê? Jesus vem buscar a igreja. Você acha que Jesus se importa com mais alguma coisa nesse mundo? Ele não se importa. Ele se importa com a sua igreja. Se você é povo de Deus, Deus está zelando pela tua vida, porque Ele vem te buscar. Ele marcou você com o Espírito dele. Então você é especial para Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você já foi um Zé Ninguém. Mas hoje você é uma pessoa renovada em Cristo Jesus. Amém? Que bom, irmão. Você põe isso na sua cabeça. Quando você acorda de manhã, você dá uma bela olhada no espelho e diz: oh, caboclo bonito, povo de Deus. Ou você levanta: oh vida, oh céu, mais um dia, oh droga, o que será que vai ser hoje? Porque o que nós estamos aprendendo aqui em Efésios é isso. É uma vida triunfante em Jesus. Eu creio nisso. Você crê? Que bom. Então Deus nos fez seu povo em Cristo. E aí o que Ele fez? Deus nos revigorou com o seu Espírito Santo para vivermos em Cristo, irmão. Capítulo 3 diz isso. Paulo ora para que a igreja compreenda o poder do Espírito Santo. Você compreende que o Deus Espírito Santo habita em você? Você compreende que o próprio Deus, Ele age na sua vida? Você compreende que o próprio Deus fala com você? Que o Deus que está em você orienta a tua história? Que o Deus que está com você caminha com você em todo o tempo? Você crê nisso? Porque o que a palavra nos ensina, Deus nos revigorou com o seu Espírito para nós vivermos em Jesus. Então a gente não tem direito de dizer: pastor, eu não estou conseguindo viver com Jesus. Se você é dele, consegue, porque Ele já deu o seu Espírito para você. E o que mais? Deus, irmãos, a partir do capítulo 4, Ele fez um convite para nós, uma convocação. Você já viu quando vai estar a seleção brasileira vai ser convocada? Aí passa o dia todo a televisão fala: meio-dia o Tite vai convocar a seleção. Você não é jogador de futebol, mas se você fosse jogador de futebol, você ia ficar o quê? Ansioso. Será que o meu nome está na lista? E aí você é convocado para jogar no time e você tem que obedecer as regras do time, certo? Não é assim? O Tite vai lá com a sua retranca, põe 4 zagueiros, 55 volantes e um atacante. É o Tite. Ele quer que a seleção jogue assim, acabou. Não tem problema. Ele é o técnico. E aí o que Deus fez? Você não era um Zé Ninguém, Ele salvou você, colocou o seu Espírito em você, chamou você para o povo dele, e agora Ele fala: bom, amigão, você foi salvo, para quê? Para que eu salvei você? Você ir para uma igreja e ficar dando trabalho? Para que você foi salvo nesse mundo? Para ficar curtindo a vida doidada? Para que você foi salvo? Aí Paulo vai dizer: vocês foram chamados para viver uma vida digna do Evangelho. Como? Deus nos convocou, irmãos, para eu viver uma vida digna do Evangelho. Aí no capítulo 5 ele começa a falar, no capítulo 4 ainda, na santidade pessoal. O que mentia não minta mais, o que roube não roube mais, o que falava mal do irmão não fale mais, o que fazia tranqueiragem não fale mais, o que usava droga não use mais, o que andava nos botecos não ande mais, os que faziam essas coisas não faça mais, os que viviam na boemia dessa noite louca não viva mais, os que saíam na rua e transavam com todo mundo não faça mais, os que gostavam de ser gay agora não é mais gay, agora não faz mais, acabou. Porque agora vocês foram chamados para viver uma vida santa, digna, em santidade.
Vocês foram convocados, estão agora no povo de Deus. E a santidade pessoal é um compromisso. Sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou. Está convocado. E tem uma regra. Deus também nos convocou para vivermos relacionamento no corpo de Cristo. A partir do capítulo 4, capítulo 5, ele vai dizer: olha, Deus agora está construindo um novo povo, e esse povo agora tem que ser unido para o seu próprio crescimento, usando os dons, os talentos. Por isso ele deu a uns apóstolos, profetas, mestres, e Deus fez isso para que todo o corpo, com a justa cooperação, coopere para o crescimento do corpo de Deus. Você está cooperando para o corpo crescer? Você está cooperando? Porque esse é o propósito de Deus agora para a tua vida. Ele está usando você nos relacionamentos da igreja, na unidade da igreja, com os dons que você tem, para edificar a igreja dele. Você crê nisso? Você crê que Deus chamou você para ser alguém importante na igreja? Porque às vezes parece que a gente não crê. Parece que às vezes a gente tem aquele sentimento de que, eu não. O outro sim, eu não. O fulano sim, eu não. O pastor sim, eu não. O diácono sim, eu não. O presbítero sim, eu não. Aquele sentimento de incapacidade. Se Deus te salvou, meu irmão, Ele tem um propósito na sua história. Ele te chamou para isso, para você usar os seus dons para edificar a igreja dele. E eu creio nisso. Não tem idade para você ser usado por Deus, sabia? Tem gente que acha, não, pastor, eu seria usado se eu queria ter mais assim, queria ter idade do Gabriel, né? Quando é 18, não é 19? 18, quem está 18 anos? Se tiver 18 anos, aí sim! Aí vocês iam lá, mas estou com 40. Cheguei no enta. E a gente se põe numa desqualificação diante de Deus. E Deus está querendo usar você, irmão. Deus usou Moisés com 80 anos. Com 80 anos, Deus olhou para Moisés. Ei, se mexe. Se mexe. Essa é a história de Deus para nós. A igreja dele é composta de pessoas que ele está usando para edificar a igreja. Ele nos convocou, como convocou os casados, para espelhar e espalhar a glória dele. O casamento nosso não é só para casar, ter festa, ter bolo e viver do jeito que quer. Não! Casamento em Cristo tem um propósito. Assim como Cristo ama a igreja, o marido ama a sua esposa. E assim como a igreja está submissa a Cristo, a esposa esteja submissa ao seu marido. Há um propósito no casamento. O casamento perfeito é a igreja e Jesus. E o nosso casamento aqui na terra tem que apontar para o casamento perfeito. Deus te convocou para isso. Você é casado? Você não está casado aqui para fazer as suas vontades. Você está casado aqui para que o seu casamento glorifique o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for para isso, você está casado à toa, né? Está casado aí, vivendo o balacobaco, como o pessoal fala, né? Deus também nos convocou para viver relacionamentos saudáveis, pais, filhos, servos. O crente tem que ser diferente. O pai cristão é diferente. Os filhos de pais cristãos, eles têm que sentar na roda com os outros filhos e quando conversarem sobre os pais, eles ficarem de boca aberta, dizendo: nossa, mas meu pai não é nada disso, meu pai é muito melhor. Minha mãe é muito melhor que isso. Nós fomos feitos, irmãos, para ter um outro tipo de relacionamento com os nossos filhos. Os filhos foram feitos para ser diferente com os pais. É uma maravilha, irmão, você ter uma criança ou um filho e dizer para os amigos: olha, eu não vou, porque meu pai não deixa. Isso é muito bonito, sabia? Porque está mostrando submissão. De vez em quando eu falo com a minha mais nova, né? Eu falo para ela quer retrucar. Mas pai, eu falei: Tina, eu não quero saber a sua opinião. Agora eu só quero a sua obediência. É só isso que eu quero, a sua obediência. Os filhos precisam aprender a obedecer aos pais. A gente precisa ter um relacionamento diferente. Deus nos chamou para relacionamentos saudáveis, como empregados, como patrões. Foi para isso, Deus nos convocou. E agora,
quando chega na última parte, Paulo nos convida aqui, uma vida fortalecida em Deus. Sabe por que Paulo fala sobre isso, irmãos? Porque Paulo quer revelar para nós, ou melhor, rememorar para os crentes que nós estamos numa luta espiritual. E às vezes os crentes esquecem disso. Às vezes os crentes se apagam da memória. 1 João 5,9. Sabe o que está escrito lá em 1 João 5,9? Vamos ler? Abre lá. 1 João 5,9. Chegou aí? Olha o que diz o texto. Se admitimos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus que ele dá. Não, esse aqui não é 1 João 5. Eu errei. 1 João 5,19. Perdão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já está na onde? Vocês entendem esse texto? Vocês estão entendendo que todo o mundo em que nós vivemos está debaixo da autoridade de Satanás? Que Satanás está coordenando todas as coisas? E que por isso, irmão, lá desde o começo, quando Jesus colocou a sua igreja na terra, que ele falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus estava declarando a nós uma guerra. Você percebe isso? Paulo vai lembrar que este mundo é antagônico à igreja. Nós estamos aqui sendo oposição ao império de Satanás. Logo, nós estamos travando uma guerra espiritual todos os dias, irmãos. Todos os dias. A guerra espiritual não deixa de existir um só minuto. A guerra espiritual está sendo travada. E a igreja de Deus é a oposição. Jesus deixou a sua igreja para ser oposição. Se não tivesse igreja, irmãos, isso aqui estaria bem pior. E é por isso que a igreja precisa assumir o seu papel. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é de guerra contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Nós vamos falar na semana que vem. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. E aí às vezes, sabe por que a igreja não está guerreando lá fora com o inimigo? Porque os irmãos estão brigando entre si. Eu não gostei do que o Moacir falou. Vou brigar um pouco com o Moacir. Vou brigar um pouco agora com o Bom Eduardo, porque eu também não gostei da cabeça que ele tem hoje. E assim a gente começa a se intrigar um com o outro. E a gente esquece que a luta não é aqui dentro, a luta é lá fora. Aqui dentro tem divisão. Claro que tem. Tem irmão que é corintiano, irmão. É normal. Não vai fazer o quê? Né? Tem divisão. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que gosta do azul. Tem gente que gosta do verde. Tem gente que gosta do amarelo. Tem diferença. Tem gente que vai descer ali, vai comer um bolo e dizer: que bolo gostoso. Tem gente que vai pegar um pedacinho. Obrigado. E às vezes a gente não sabe lidar com as nossas diferenças. E a gente briga um com o outro. E esquece que nossa luta não é um com o outro. Nossa luta é lá fora. Mas isso é para a semana que vem. O inimigo está posto. A guerra está declarada. E se você foi convocado por Jesus, irmão, você é um soldado. Não tem jeito de ser outra coisa, irmão. Não tem jeito de ficar no meio do caminho. Não, eu quero ir para a igreja, mas não quero ser soldado. Eu quero ser, deixa eu ver, cozinheiro. Não tem cozinheiro, é soldado. E você precisa entender que você está numa guerra. E numa guerra você tem que vigiar. E numa guerra você tem que estar alerta. E numa guerra você tem que estar ouvindo que o inimigo está preparando. Você tem que estar discernindo as coisas. Porque nós vivemos numa guerra espiritual. E se você baixar a guarda, a seta pega. Não pode baixar a guarda. Então, para viver em um ambiente de guerra, o soldado precisa estar preparado. Você já viu o soldado raquítico? Eu gosto de filme de guerra, né? Aí você vai assistir um filme de guerra, os caras bombadão, fortão, todo mundo preparado, capacete, levando aquelas tralhas todas, e eles estão ali preparados. E quando eles estão no quartel, que eles não estão fazendo nada, sabe o que eles vão fazer? Exercício. Eles correm aqui, levantam peso dali, e vai. Porque eles precisam estar preparados, porque uma hora que chegar a guerra, eles têm que ir para lá e têm que estar preparados.
Sabe qual é o problema da igreja? Será que a gente está preparado para a guerra? Ou você ainda acha que este mundo é uma Disneylândia te convidando para brincar? Porque tem crente que acha que está vivendo a Disney. É só festa. Né? Hashtag alegria. Né? Hashtag sextou. Sextou, vambora. Sextou. Tem crente que acha que a vida toda é só isso. Beber, comer, que amanhã morreremos. Não, irmão, acorda. Deus te convocou. Colocou teu nome na lista. Você está no exército. O inimigo está aí fora. E a igreja é a única coisa que pode fazer com que esse mundo seja diferente. Vamos relembrar o que é uma guerra espiritual? Abre comigo o Evangelho de Marcos. Nós vamos passear assim no Evangelho de Marcos, só por cima para você ver, até o capítulo 9. Olhando na história de Jesus, você vai perceber o que é uma guerra espiritual, tá bom? Então olha lá. Capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1 de Marcos, versículo 12. O que está escrito aí no versículo 12? E Jesus estava com os discípulos lá, curtindo a vida doidada. É isso que está escrito aí no versículo 12? O que está escrito aí no versículo 12? De Marcos 1. O Espírito... Para quê? No versículo 13 fala, o que ele vai fazer no deserto? Tentado por tete-a-tete com o camarada. 40 dias. O diabo ficou. 3 das tentações nós conhecemos. Fala que essa pedra transforma em pão, mata a tua fome. Pula daqui de cima, que será dada uma ordem, e você não vai morrer lá embaixo. Os anjos vão te pegar. Mas se você estiver aí meio fraco na fé com o teu Deus, prostra aqui e me adora, e eu te darei todos os reinos deste mundo. O que o diabo está oferecendo para você? Porque se ele ofereceu para Jesus, irmão, que ele está oferecendo para você, irmão? Já pensou? Só mais um baseadinho, só uma puladinha de cerca, ninguém vai ficar sabendo, não pega nada. O que o diabo está oferecendo para você? Há uma luta. E se você não sabe, ele quer te derrubar. Ele não quer deixar você andar com Deus. Olha aí o capítulo 1 ainda, versículo 24. O que diz aí no versículo 24? Capítulo 1. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem seis que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando, violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Jesus foi pregar, apareceu um endemoniado, ele foi expulsar, e o demônio estava questionando Jesus. O que vieste fazer agora, Jesus? Sei quem você é. Luta espiritual. Capítulo 1, versículo 32. O que está escrito aí? Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Versículo 34. Ele curou muitos doentes de toda espécie, também expeliu muitos demônios. Havia a luta espiritual. Ainda no capítulo 3, verso 11. Vai lá um pouquinho mais para frente. Você vai ver outra luta espiritual. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Luta espiritual. Capítulo 3, versículo 20. Olha aí, nós vamos ver outra luta espiritual. A blasfêmia dos discípulos, né? A blasfêmia dos que estavam ali falando contra ele, dizendo para eles o seguinte: você é o maior dos demônios, você é o Beelzebul. Os religiosos acusando Jesus, foram acusados de ter demônio. Briga espiritual. Oposição dentro da casa, irmão. Versículo 31 ao 35. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram ter com ele para impedir ele de pregar. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: quem são meus irmãos e minha mãe? São estes que fazem a vontade do meu Pai. Você sabia que às vezes a luta espiritual não vem fora de casa, não?
Nem dentro. O diabo entra lá e levanta a gente dentro da sua casa para ser uma luta espiritual para você. O que mais? Em capítulo 5, Jesus atravessa o barquinho, chega lá em Gadara e encontra um homem extremamente violento e endemoniado, o demoniado de Gadara. E o Senhor expulsa uma legião de demônios deste homem. Luta espiritual. E por último, capítulo 9, versículo 14 até o versículo 28, conta a história de um jovem possesso que o demônio lançava ele no fogo, na água, tentando matar. E quando Jesus Cristo chega, este jovem é liberto. A luta espiritual acaba. Você sabia que tem muita gente esperando a igreja chegar perto deles para a luta espiritual deles acabar? Você sabia? Ou você não entendeu ainda quando a Bíblia diz que você é corpo de Cristo? Você não entendeu ainda que você é a mão de Jesus para tocar as pessoas? E tem crente que tem medo de macumba, irmão. Eu não entendo isso. Lendo a Bíblia eu não consigo entender. Crente com medo de orar para as pessoas. Ai, pastor, e se ficar endemoniado? Eu não vou orar para aquela pessoa. Esse dia eu estava falando. Você sabia quem são os menos evangelizados por nós? Os religiosos. Se você tem uma vizinha que é macumbeira, você não vai lá falar com ela. Eu é macumbeira, eu quero falar com macumbeira. Eu não, deixa ela lá. Somos uma igreja medíocre, pobre, porque a gente não está entendendo o Evangelho. Lutamos uma luta espiritual que o Senhor Deus diz que nós, igreja dele, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo, fortalecidos na força do poder, para fazer aquilo que Deus designou que a gente faça: lutar. Travar uma luta. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas aí o que a gente faz? A gente vive como se estivéssemos na Disney World. Vamos viver, vamos curtir. Não foi para isso que Deus nos chamou. Você se enxerga, queridos irmãos, como alguém que está na luta espiritual? Há um mundo espiritual de oposição. A igreja é que deseja, é o que Deus deixou para manter os seres humanos livres. O mundo espiritual quer manter os seres humanos cativos. E a igreja foi o que Deus deixou para manter eles livres. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: passou para o reino de Cristo, está livre. Está fora do reino de Cristo, está cativo. Enquanto as pessoas não chegarem no Evangelho, elas estão presas. Por isso, queridos irmãos, a igreja é a esperança deste mundo. Uma pergunta para você: você se enxerga como esperança do mundo? Você acordou lá de manhã, olhou no espelho e disse: bom dia, esperança do mundo. É assim? É assim que você sai para trabalhar? Hoje eu vou ser a esperança do mundo para as pessoas que se encontrarem comigo? É assim? Se você tem alguém que não é convertido dentro da sua casa, quando você acorda de manhã, você diz: bom dia, esperança do mundo. Eu serei a esperança para aquele que está ao meu lado, que não tem Cristo. É assim que você se enxerga? Porque se não é, bem-vindo à realidade. Deus te deixou nesse mundo para ser a esperança do mundo, para você travar a luta espiritual, para a gente como igreja acabar com o inferno, para a gente como igreja levar as pessoas do cativeiro à liberdade. Mas para você ser essa esperança, volta para o versículo 10 do capítulo 6. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no... Como é que está o seu muque aí? Está forte ou está fraco? Como é que está a tua vida espiritual? Fortão ou galinha de Angola? Porque se você tiver galinha de Angola, se você tiver fracão, você não vai batalhar com ninguém, irmão. É um soco e pum. Por isso Paulo diz para mim e para você o seguinte: sejam fortalecidos no Senhor. Como é que a gente é fortalecido no Senhor, irmãos? Quero pegar aí alguns textos para você aprender. Atos capítulo 14, versículo 19.
Olha aí. Atos, versículo 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo está pregando, o pessoal chega lá e diz: esse cara está pregando tudo errado, está pregando bem, pá. Morreu, vamos embora. Olha o versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo levantou, se escondeu. No outro dia ele foi para Derbe. Lembra que ele estava onde? Icônio, certo? Ele estava lá. Paulo estava lá, em Listra, ali por aquelas bandas. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ele foi para Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Sabe para onde ele voltou? Para onde os caras apedrejaram ele. Voltou para quê? Para Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Olha o objetivo: fortalecendo a alma dos irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meu irmão, uma pergunta: você consegue ser forte na tribulação? Você consegue ser forte na oposição? Ou você é aquele que tem uma dor de cabeça e diz: ai, Deus esqueceu de mim, estou com dor de cabeça? Paulo foi apedrejado, tido como morto. Sabe qual era a preocupação dele? Que os meus irmãos da cidade vão ficar pensando: vou voltar lá que eu quero fortalecer os meus irmãos. Como é que é você na posição? Quando as coisas não dão bem para você, como é que você é? Quando as coisas saem do projetado, como é que você fica? Porque Deus quer que você seja forte nele, em qualquer situação. Seguindo, você é fortalecido pela palavra? Atos capítulo 15, versículo 30 ao versículo 32. Olha o que diz o texto. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a palavra. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. A palavra de Deus te fortalece? Ou você não está nem aí para a palavra de Deus? Como é que é a sua relação com a Bíblia? Você entende que ela é verdade e ela tem capacidade de fortalecer e mudar a tua vida, mudar a tua visão, mudar os teus conceitos? Ou a Bíblia tanto faz como tanto fez? Se ela estiver aberta ou fechada na sua casa ou fora dela? Você é aquele crente que deixa a Bíblia na igreja, passa 15 dias e fica procurando só. Na hora que vai para o culto de novo, né? Depois de 15 dias vai para o culto. Nossa, cadê minha Bíblia? Meu Deus, a Bíblia. A palavra de Deus te fortalece? Você está disposto a fortalecer outros? Versículo 40 do capítulo 15 de Atos ainda. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, ou fortalecendo as igrejas. Como é que você faz com os irmãos? Você fortalece os seus irmãos? Você é alguém que, quando chega para falar com uma pessoa, você põe ela para cima? Ou você põe a última pá de carro? Como é que é? Porque Deus quer que o povo dele seja fortalecido. E talvez Ele vá usar a sua vida, a sua história, a palavra dele através de você, para fortalecer outros. Você está disponível para isso? E por último, irmãos, você deseja se fortalecer no Senhor? É um propósito da sua vida se fortalecer no Senhor? 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 19 ao 21. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco,
falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação, para o vosso fortalecimento. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, que é brigas, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e lascívia que cometeram. Paulo quer ir à igreja de Corinto, e ele disse: estou com medo do que eu vou encontrar, porque o meu propósito é ir aí para fortalecer vocês. O meu propósito é ir aí para compartilhar com vocês a palavra. Mas eu tenho medo de chegar aí e encontrar estes sentimentos em vocês: invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Se Paulo passasse nessa noite para edificar a nossa igreja, o que ele encontraria da tua parte? Uma pessoa que quer ser fortalecida no Senhor? Ou uma pessoa que está tão arraigada aos pecados e às coisas deste mundo, que não tem o mínimo do interesse em se fortalecer em Deus? Irmãos, o chamado de Paulo para nós é sério. Você fraco ou forte, a luta continua. A luta espiritual não cessa. Não vai parar de bater na tua casa. Não vai parar de atormentar a tua história. As pessoas aí fora vão continuar cativas. Você fraco ou forte, a luta espiritual continua. Paulo então tem um convite para mim e para você: se fortaleçam em Deus. Se fortaleçam em Deus para que vocês sejam usados para fortalecer outros. Se fortaleçam em Deus para que vocês fiquem firmes no dia da batalha. Se fortaleçam em Deus para que vocês possam superar os problemas, como o apóstolo Paulo, apedrejado na oposição, se levantou e foi pregar novamente. Que coisa que pode acontecer com você que queira parar a tua vida com Deus? Já pensou? Eu não sei o que você pensa que é, eu só sei que o diabo, ele certamente vai tentar fazer de tudo para parar a igreja de Jesus. Você quer ser forte no Senhor? Ou você quer continuar como está? Está na Disney, é melhor. Vamos curtindo. Deixa a história do jeito que está. Espero que você tenha entendido o chamado de Deus para a sua vida. Seja fortalecido na força do poder do Senhor. Só assim você vai aguentar o baque da luta espiritual. Se você ficar fraco, o inimigo passa por cima de você, sem dó nem piedade. Vamos orar. Senhor, há um convite para nós. Vemos tanto que o Senhor já fez por nós nessa carta. Que maravilha, Senhor, sabemos que há bênçãos para nós, há bênçãos espirituais em Cristo. Que bênção lembrar que nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados. E o Senhor foi tão formidável. E o Senhor nos resgatou. Que bênção saber que o Senhor deu o seu Espírito a nós, e Ele habita em nós. Que bênção saber que nós éramos inimigos do Senhor e hoje somos chamados povo, propriedade exclusiva do Senhor. Que bênção. Mas com todas estas bênçãos há para sobre nós, ó Deus, um chamado, uma convocação. E ó Deus, nós precisamos estar fortes, porque a luta é contra o diabo, que há poder sobre este mundo. Este mundo é cruel, é contrário ao teu evangelho. Ele não vai mudar, Senhor, mas as pessoas podem ser resgatadas se nós formos uma igreja forte, de pessoas fortalecidas na força do teu poder, que não importam com a oposição, com os problemas, com as dificuldades,
mas que sabem que podem encontrar no Senhor força. Força. Então, querido Deus, nós oramos nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos ser fortalecidos para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.